Turma, boa noite. Vamos iniciar a nossa aula de hoje, finalizar o conteúdo sobre diabetes, tá? Lembrando que nós estamos entrando na nossa penúltima semana de aula, né? Nós estamos aí no nosso, teoricamente, na unidade 4, né? E na próxima semana é a nossa última aula. E vamos para encerrar esse assunto, que é um dos que vai estar na nossa avaliação. Lembrando que é interessante que vocês vejam se tem desafio nota máxima, vejam se tem alguma atividade a ser realizada no portal, né? Pois soma-se a várias notas transversais, então é hora de a gente começar a se reorganizar para a finalização do semestre da disciplina, tá? Qualquer dúvida, mantenha contato, se desejarem perguntar alguma coisa, fique à vontade. E agora nós vamos voltarmos a comentar sobre o diabetes, né? Como foi comentado na aula passada, falei para vocês sobre o que era o diabetes, o que é essa doença crônica não transmissível, quais os problemas, quais os principais órgãos que mais são acometidos quando a pessoa tem diabetes, quais são os fatores que associam-se ao diabetes ou para o desenvolvimento do diabetes. Estudamos a regulação da glicemia, né, que é a glicose na corrente sanguínea, que essa regulação ela acontece principalmente quando se tem a presença de dois hormônios que são antagônicos entre si, que é o glucagon e a insulina. Comentamos esse processo da ação da insulina, que o diabetes ele está totalmente associado à falta da insulina. Lembrando que a insulina é um hormônio peptídico produzido pelo pâncreas, pelas células beta do pâncreas. E diante disso, nós temos algumas classificações para o diabetes, né, que eu até comentei também na aula passada, que de acordo com essa associação, né, a Associação Americana de Diabetes, American Diabetes Association, ADA, ela classifica que existe 4 tipos de diabetes, né? Entre esses tipos de diabetes, nós temos o tipo 1, que é o dependente de insulina. Eu até comentei para vocês que esse termo dependente de insulina é um termo não tão adequado, visto que todos nós precisamos de insulina e não necessariamente nós somos diabéticos, né? Mas aí, sem dúvida, o termo mais utilizado é diabetes tipo 1. Tem um tipo 2, que também é conhecido como não dependente de insulina. Tem o diabetes gestacional, que acontece durante o período gestacional e que, na maioria das vezes, quando a mulher tem a criança, passa o período de gestação, esse diabetes ele regride, ele some, mas existe uma grande probabilidade da mulher desenvolver o diabetes tipo 2 após esse período. Lembrando que o tipo 1, né, o diabetes tipo 1, ele é mais comum na infância e o tipo 2 já na vida adulta. E tem um que chamar de diabetes insípido, ou diabetes causado por outros fatores, né, que eu acredito que foi até aqui na aula que alguém deu exemplo, né, de uma intoxicação do pâncreas por medicamento, e isso leva, por exemplo, à não produção de insulina, que leva ao diabetes tipo 2, tá? Que também seria inicialmente o diabetes insípido. Lembrando que essa questão do diabetes gestacional está associado literalmente à intolerância que a mulher vai apresentar devido a alguns hormônios da insulina. Então, a insulina ela não vai ter a capacidade de agir corretamente nos tecidos. Nesse sentido, ela não consegue colocar a glicose dentro da célula e isso leva a um aumento desse açúcar na corrente sanguínea. Vamos falar mais um pouco do diabetes tipo 1, né? O diabetes tipo 1, gente, ele atinge mais comumente indivíduos adultos jovens ou que estão na puberdade, como eu comentei para vocês. Esse diabetes tipo 1 está relacionado à falta absoluta de insulina causada por extensa necrose das células beta. Então, por algum motivo, ainda na infância, ocorre a morte das células betas, né? Ocorre a morte das células que produzem insulina, seja por um processo autoimune, seja por uma deflagração por invasão viral, seja devido à presença de algum vírus nas células beta do pâncreas, e, consequentemente, isso leva a uma morte das células beta, ou devido à ação de toxinas, que pode levar também à parada, à morte dessas células.
E quais são os sintomas clássicos do indivíduo que tem diabetes tipo 1? É a polidispepsia, né, que o indivíduo ele sente muita sede, polifagia, que ele tem vontade de comer muito, poliúria, ele acaba indo muitas vezes ao banheiro, tendo muito desejo de urinar, mixar, e o indivíduo ele pode ter perda da massa corporal, ou seja, tem um emagrecimento muito rápido. E o diabetes tipo 1, gente, é obrigatório o uso da insulina, tá? É necessário fazer a administração de insulina, né, exógena. Eu coloquei injetada porque é a mais comum. Contudo, nós já temos aí a insulina por via respiratória, tá? Entretanto, não é distribuída ainda pelo Sistema Único de Saúde. Em relação ao diabetes tipo 2, a maioria dos diabetes são do tipo 2, então se nós pegarmos toda a população do mundo que são diabéticos, basicamente aí em torno de 90 a 95% dos casos de diabetes no mundo, gente, é do tipo 2, tá? Ou seja, está associado principalmente ao estilo de vida. Os fatores que a doença é influenciada por alguns fatores, como, por exemplo, genética. Então, é muito comum, né, quando a família tem a característica hereditária em si de ter algum parente próximo, algum familiar, principalmente de primeiro grau, que tem diabetes, é comum os indivíduos apresentarem se não tiver um estilo de vida saudável. A obesidade favorece também o diabetes tipo 2, né, porque quanto mais vai aumentando o acúmulo de gordura nos tecidos, há uma resistência, há uma deficiência da ação da insulina, e isso leva a uma resistência periférica à insulina e, consequentemente, o diabetes tipo 2. A idade também influencia, né? Com o passar dos anos, ou seja, com o envelhecimento, a tendência de que o nosso corpo ele venha consumir menos glicose, tá? Por isso que é comum que o nosso metabolismo diminua, é comum que a gente comece a engordar um pouco mais, por causa do consumo mais baixo dessa glicose. E o diabetes tipo 2, ele é o tipo de diabetes que é a doença em si, os problemas ou as complicações oriundas do diabetes é a longo prazo. A pessoa não vai ter diabetes hoje, descobriu, ou a doença começou a manifestar hoje, e amanhã já vai ter, por exemplo, uma amputação das pernas, do pé. Isso geralmente não acontece. Isso é a longo prazo, tá? Em relação ao diabetes tipo 2, o pâncreas, gente, ele mantém o pâncreas, gente, ele no diabetes tipo 2, ele mantém algumas funções das células beta. O que seria isso? O pâncreas, ele continua produzindo insulina, só que essa insulina já não é em grande quantidade e já não tem tanta força, essa insulina ela já não é tão eficaz, tá? E isso vai levar, teoricamente, a uma resistência periférica à insulina, tá? Quando a gente fala resistência à insulina, significa que o corpo, de modo geral, as células beta do pâncreas produzem a insulina, mas o organismo, aquela insulina é insuficiente ou ela não tem tanta força para fazer o consumo da glicose. E aí começa a iniciar o que nós chamamos de pré-diabético. Toda vez que a pessoa ela é pré-diabética, gente, significa que ela está com resistência à insulina. E depois do pré-diabético para resistência à insulina, é um passo para ser diabético. Eu vejo muita gente, as pessoas comentando assim, eu sou pré-diabético, eu sou como se isso fosse um troféu, né? Para dizer que não é diabético. Gente, é muito difícil uma pessoa que é pré-diabético regredir. Geralmente ela progride para o diabetes, porque ela não vai mudar o estilo de vida, é muito difícil. Então, estar como resistente à insulina ou estar como pré-diabético, isso não é tão bom. E quando o paciente ele tem diabetes tipo 2, ele precisa utilizar uma intervenção farmacológica, o que seria isso? Ele precisa utilizar o que nós chamamos aí de hipoglicemiantes orais, ou seja, tem que se utilizar medicamentos por via oral, tá? E, e dependendo do tipo do diabetes, dependendo do cuidado que o paciente tem, dependendo da idade ou com o tempo que se tem a diabetes, pode ser que a doença acabe evoluindo. Se a doença evoluir, pode ser que o paciente que é diabetes tipo 2 acabe fazendo uso de insulina também, tá? Então, não necessariamente o paciente que é diabetes tipo 2 só toma comprimido. E o paciente que é tipo 1 toma só ele que toma insulina. Não. Pode ser que o paciente que é diabetes tipo 2
consuma tanto os comprimidos como também a insulina. Então, não se espante se vocês encontrarem um paciente que, além de tomar insulina, além de tomar o comprimido, também toma insulina, né? Quando eu falo toma, é subcutâneo, tá, gente? Não é por via oral. Vamos começar a falar, turma, um pouco sobre os medicamentos em si, né? Quando a gente fala do diabetes tipo 1, como eu comentei para vocês, a gente está falando aí de modo geral que ele precisa fazer uso da insulina. E existe vários tipos de insulina, principalmente no que tange a ação dela, né? Ação curta, intermediária. E vamos entender um pouco melhor o que seria essa insulina, né? A insulina, turma, é um hormônio polipeptídeo consistindo em duas cadeias peptídicas unidas por ponte de sulfeto. Em outras palavras, a insulina, gente, ela é uma proteína, tá? É tanto que está dizendo aí, é um hormônio polipeptídeo. Quando eu falo peptídeo, eu estou falando de cadeia, eu estou falando de aminoácido. E se eu falo que é um polipeptídeo, geralmente é porque tem mais de 40 aminoácidos. Ou seja, é uma proteína, tá? É, essa insulina ela é sintetizada por um precursor, ou seja, para o desenvolvimento, para a produção da insulina, precisa de uma substância precursora da insulina, que é chamada de proinsulina, e essa proinsulina ela sofre hidrólise, ou seja, tem a participação da molécula de água, e nesse sentido forma a insulina e peptídeo C nas células beta. Aqui é só um contexto para vocês compreenderem o que seria a insulina, né? E quando eu falo essa característica da insulina, eu estou falando principalmente a que é produzida pelo nosso organismo, né? A biológica, a endógena. Então, a insulina, para ser produzida, tem que ser nas células beta, e geralmente você tem um precursor que forma-se a insulina, que é a proinsulina, tá? E depois que sofre hidrolisação a proinsulina, que leva à produção da insulina. A secreção de insulina é regulada não só pelos níveis sanguíneos de glicose, mas por certos aminoácidos, outros hormônios e mediadores autonômicos. O que seria isso? Não somente, gente, quando se tem altas taxas de glicose no sangue, é que a insulina vai ser produzida e liberada. Tem outros fatores que podem favorecer a produção da insulina, como, por exemplo, a presença de alguns aminoácidos ou outros hormônios, tá? Como é que ocorre essa produção e secreção da insulina lá pelas células beta do pâncreas? Inicialmente, precisa-se aumentar a ATP, ou seja, para ocorrer a produção de insulina e secretar essa insulina para o sangue, precisa ter gasto de energia. Então, quando aumenta esse ATP, bloqueia os canais de potássio e isso aumenta o influxo de cálcio, resultando em aumento da secreção de insulina. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui que é mais fácil de demonstrar isso para vocês. Não, não tem. Mas é só para vocês entenderem que nós temos uma célula, né, que é a célula beta do pâncreas, e lá nessa célula ocorre o bloqueio do canal de cálcio, e isso leva a um aumento do influxo do cálcio, desculpa, bloqueia o canal de potássio, aumenta o influxo de cálcio para dentro da célula, e isso leva à secreção de insulina. Quem que vai secretar a insulina? As células beta do pâncreas. A insulina, gente, ela foi descoberta e, consequentemente, hoje a insulina que é usada como medicamento, ela é produzida por tecnologia de DNA recombinante. Em outras palavras, é utilizado por processo de biotecnologia. A administração da insulina deve ser feita via subcutânea barra respiratória também. Isso vai depender do tipo de insulina que vai ser utilizada, se é inalatória ou se é via subcutânea. Existem vários tipos de insulina, né? Quando eu falo que existe vários tipos de insulina, isso vai depender do tipo de insulina, do tipo do efeito, o período de concentração máxima e a duração do efeito, que é o que eu vou mostrar no próximo slide. E aí aí é a escolha de qual insulina vai ser dado para o paciente, ou a melhor insulina que vai ser dada para o paciente.
A seleção da mais apropriada ou combinação de diversos tipos depende da resposta individual ao fármaco, das condições do diabetes e dos hábitos do paciente. Foi o que eu comentei agora para vocês. Existem vários tipos de insulina. Contudo, qual insulina vai ser melhor para o paciente? Isso vai depender da característica dele, né? Precisa se fazer uma análise aí com o endocrinologista, com o gastroenterologista, mas geralmente é o endócrino que faz essa avaliação, verifica essa característica da doença, né, metabólica no indivíduo. E aí ele escolhe qual tipo de insulina vai ser a mais adequada. Geralmente a insulina, né, que é utilizada, ela é extraída do pâncreas do boi e do porco, ou por meio da biotecnologia com obtenção de moléculas idênticas de insulina humana. Geralmente se utiliza muito essa biotecnologia para ocorrer o processo da formação e produção de insulina. Como vocês podem observar, turma, nesse slide 12, né, eu estou mostrando para vocês os tipos de insulina, né, e acredito eu que esse tipo de insulina é o que vocês vão observar no dia a dia. Esse tipo de insulina, elas são classificadas de acordo com a duração do efeito, tá? Então, nós temos aí as insulinas de ação curta ou rápida, nós temos a insulina de ação intermediária e as insulinas de ação prolongada, tá? Dentro das insulinas de ação curta, nós temos os tipos insulina regular, insulina lispro, insulina asparte e insulina glulisina. Dentro de insulina de ação intermediária, nós temos uma que, sem dúvida, é uma das mais prescritas e é uma das mais indicadas para os pacientes que têm diabetes tipo 1, que é a insulina NPH, que é uma suspensão de insulina misturada a um zinco cristalino associado ao pH neutro à protomina. Ou seja, essa zinco cristalina, essa característica de ter protomina, é só um aspecto de formar, produzir essa insulina, tá? Deixar ela mais estável. Muda as características farmacocinéticas, somente isso. E nós temos a insulina de ação prolongada, que é a insulina halagina e insulina DTMI. Aí vocês podem se questionar, mas professor, eu não consegui compreender essas questões da insulina. Gente, as insulinas, elas são classificadas de acordo com o seu efeito. Aquela insulina que tem um efeito rápido, uma ação rápida, uma insulina que tem uma ação intermediária e uma insulina que tem ação prolongada. Por exemplo, vamos imaginar que tem um paciente que ele está com uma crise hiperglicêmica, ou seja, está com o nível de glicose lá em cima. Qual a insulina seria mais adequada para dar para esse paciente? A rápida, a intermediária ou a prolongada? Seria a rápida, porque eu preciso uma ação rápida, já que o paciente está em crise. O que é que acontece? Muitas vezes, a indicação do paciente para saber qual tipo de insulina vai ser administrado vai depender da característica dele, da alimentação, do estilo de vida. O que eu posso afirmar para vocês que a insulina NPH, que é a insulina de ação intermediária, é a mais prescrita. E aí ela geralmente é utilizada 2 ou 3 vezes por dia, tá? Porque ela tem uma ação intermediária. Então é como se ela tivesse um efeito aí por 8 horas, 10 horas, e aí você tem que administrar novamente. Como eu comentei para vocês, nós falamos da insulina, tá? A insulina é um tipo de medicamento
que é utilizado principalmente para pacientes que tenham diabetes tipo 1 e por alguns pacientes que tenham diabetes tipo 2, principalmente quando tem uma evolução dessa doença, tá? A insulina, gente, até hoje, ela só foi desenvolvida para administração subcutânea e respiratória. Não tem insulina por via oral, tá? Porque a insulina, como ela é um polipeptídeo, como ela é uma proteína, ela, quando chega no estômago, tem uma enzima chamada pepsina, que destrói a insulina. Então, ela não tem como ser usada, não tem como ser utilizada por via oral, por enquanto. E agora a gente vai falar sobre os fármacos hipoglicemiantes orais, tá? O que são esses fármacos hipoglicemiantes orais? São fármacos que são administrados por via oral e que vai ter alguns efeitos associados à diminuição da glicose na corrente sanguínea. Geralmente, os fármacos hipoglicemiantes orais, eles têm algumas características. Ele geralmente ajuda a produzir insulina e secretar essa insulina. Outros dá uma potência, como se melhorasse a capacidade de ação da insulina. Outros diminui a absorção de glicose no intestino, tá? E a gente vai falar sobre essas classes, sobre esses medicamentos em si. Dentre as classes de hipoglicemiantes orais, nós temos os secretagogos de insulina. Olha o nome da classe, secretagogos de insulina. Na verdade, é uma grande classe. Dentro dos secretagogos, o próprio nome está dizendo, é um fármaco que vai secretar insulina, tá? É um fármaco que secreta insulina na corrente sanguínea. Nós temos duas classes dentro dessa grande classe. Nós temos as sulfonilureias e nós temos os análogos da meglitinida. Nós vamos falar já já sobre os fármacos. Nós temos os sensibilizadores à insulina, dessa grande classe, e dentro dessa grande classe nós temos as biguanidas e as tiazolidinedionas, ou glitazonas. É importante vocês compreenderem o termo a ser usado aqui, ó, sensibilizadores à insulina. Por que é utilizado o termo sensibilizador? Porque essas duas classes, gente, ela potencializa, ela aumenta o efeito da insulina. Nós temos os inibidores da alfa-glicosidase, que é uma enzima. Nós temos os derivados da D-fenilalanina e os inibidores da dipeptidilpeptidase 4, ou DPP4. Vou falar pausadamente, vou falar mais adequadamente a partir de agora sobre essas classes. Gente, assim, só uma questão mesmo de curiosidade, de lembrar vocês que quando nós comentamos sobre o que determina, né, o que determina que o indivíduo está ou não com diabetes, literalmente é o exame, é o que nós chamamos de glicemia em jejum, que o paciente fica de 8 a 10 horas em jejum, vai no laboratório no outro dia de manhã, coleta-se o sangue e verifica. Se tiver acima de 120 miligramas desse litro, significa que ele é diabético, tá? Qual é a finalidade desses fármacos hipoglicemiantes orais? Ou qual é a finalidade desses antidiabéticos orais? É fazer com que a glicose que está presente na corrente sanguínea, ela fique em um estado de normalidade. Que estado é esse? Menor que 100 miligramas desse litro, né, em jejum, ou menor que 140 miligramas desse litro pós-prandial, ou seja, após as refeições. Se os fármacos conseguirem deixar nesse intervalo menor que 100 ou menor que 140 miligramas, 100 em jejum e 140 após as refeições, isso é importante, que significa que o seu corpo vai estar com nível de açúcar, de glicose normais, utilizando a medicação. Os hipoglicemiantes orais, só para a gente compreender como é que ocorre a ação deles principalmente, né? Os agentes hipoglicemiantes orais, que também pode ser chamado de anti-hiperglicemiantes orais, ou que pode ser chamado também de antidiabéticos orais, atua por diferentes mecanismos de ação. Primeiro,
aumenta o suprimento insulínico, os chamados secretagogos de insulina, como as sulfonilureias, análogos da meglitinida e derivados da D-fenilalanina. Gente, um dos primeiros mecanismos de que os fármacos anti-hiperglicemiantes orais, eles agem, como é que eles vão agir? Eles aumentam a produção de insulina, ou seja, eles são secretagogos. Dentre essa classe do secretagogo, nós temos a sulfonilureia, análogo da meglitinida e derivado da D-fenilalanina. Outro mecanismo de ação dos fármacos hipoglicemiantes orais, nós temos aí os que aumentam a ação da insulina. É como se esses fármacos, eles potencializassem o efeito da insulina. Eles não produzem insulina, tá, gente? Eles pegam a insulina que já está produzida e potencializa. É como se colocasse um motor ali potente num barco que já está com o motor enfraquecido. E aí eles são chamados de sensibilizadores da insulina, como, por exemplo, a bigonidas e a tiazolidinedionas, que eu vou comentar já sobre cada fármaco, estou falando só das classes. E nós temos aquelas classes que inibem a absorção rápida de carboidrato, pois atuam num retardamento na sua absorção, como os inibidores da alfa-glicosidase. Esses fármacos aí, gente, esses inibidores da alfa-glicosidase, eles diminuem, né, a absorção do açúcar. Então, se diminui a absorção dos carboidratos, vai ter menos glicose na corrente sanguínea. Quando eu falo que diminui a absorção rápida de carboidrato, é o carboidrato da nossa alimentação, tá? Então, turma, de modo geral, onde é o locais de ação dos hipoglicemiantes orais? Os hipoglicemiantes orais, eles podem agir no estômago e intestino, retardando a absorção de carboidrato, tá? Os hipoglicemiantes orais, eles podem agir no fígado, reduzindo a produção excessiva de glicose, ou seja, vai diminuir a formação do glicogênio, porque se tem muito glicogênio, o glucagon pode acabar quebrando esse glicogênio e liberando glicose no sangue. E isso pode levar a um aumento da taxa de glicose. E os hipoglicemiantes orais, eles também estimulam a secreção de insulina, né? Eles são também secretagogos, ou seja, eles aumentam a produção de insulina. E os hipoglicemiantes orais, eles reduzem a resistência da insulina no músculo, né? O que seria isso? Ele sensibiliza a insulina no intuito de ela agir sobre as células, abrindo os canais para a entrada de glicose. E tudo isso que eu comentei para vocês reduzem as taxas de hiperglicemia, ou seja, diminui o açúcar no sangue. Vamos para a primeira classe, né? A primeira classe que nós vamos estudar, gente, de fármaco hipoglicemiantes são as sulfonilureias, tá? As sulfonilureias são fármacos derivados das sulfonamidas. Quando a gente fala sulfonamida, só para vocês terem como ideia, sulfonamidas são fármacos que têm uma estrutura que é muito utilizado como efeito antibacteriano, tá? É tanto que, acredito eu, que vocês já ouviram falar de um fármaco chamado sulfadiazina, a famosa sulfa, né? E aí, essa sulfonilureia, que é uma das classes dos antihipoglicemiantes orais, também é derivado quimicamente dessa substância. Qual é a função das sulfonilureias? Estimula a liberação de insulina pelas células beta do pâncreas. Então, quando eu falo que estimula a liberação de insulina, essa classe ela é o quê? Sensibilizador de insulina ou secretagogo?
secretagogo, porque ajuda a produzir e liberar essa insulina, tá? Nesse sentido, quando a gente fala que libera insulina na corrente sanguínea, essa insulina vai pegar a glicose e diminuir, né? Vai colocar nas células, vai diminuir os níveis de glicose. Nesse sentido, reduz os níveis sanguíneos do glucagon, pois o glucagon, quando tem insulina, o glucagon ele é inibido. Então, se tem insulina na corrente sanguínea, o glucagon ele tem que ser inibido. A sulfonilureia, gente, também aumenta a ligação da insulina com tecidos e receptores, então dá um fortalecimento aí, uma fortalecida nesses receptores da insulina. E as sulfonilureias, né, para agir, precisa de insulina para a sua ação, né? Precisa, o organismo estar produzindo insulina. Por isso, gente, que não adianta você pegar esses fármacos hipoglicemiantes orais e dar para um paciente que é diabético tipo 1. Por quê? Porque o paciente que toma o hipoglicemiante oral, esses medicamentos vão agir sobre a insulina, sobre a produção ou sensibilização da insulina. Se ele não produz, se ele não sensibiliza, não tem como agir. Nesse slide 17, gente, nós temos o mecanismo de ação das sulfonilureias, tá? Então, todos os fármacos que pertencem a essa classe das sulfonilureias vão agir de que maneira? Olha só, gente, tem um canal, se vocês observarem aí, nós temos uma célula, que é esse círculo, tá? Dentro dessas células, nós temos os grânulos de insulina, que é representado por essas bolinhas como se fosse um olhinho. E aí, se vocês observarem essa seta tracejada, nessa seta tracejada está dizendo o seguinte, que os fármacos que pertencem às sulfonilureias, eles vão bloquear o canal de potássio. Bloqueando o canal de potássio, o que é que vai acontecer? Vai inibir, vai bloquear a despolarização nesse sentido, vai aumentar o influxo de cálcio para dentro da célula, e esse cálcio em grande quantidade dentro da célula, gente, vai levar uma desgranulação da insulina. Essa insulina, ela vai sair nas células e vai para a corrente sanguínea, exercendo seu efeito de diminuir a glicose. Então, só para recapitulando, como é que é... Deixa eu só botar aqui para vocês, acredito que vocês já ouviram falar muito desses fármacos, né? Quais são as sulfonilureias? Tá aqui, gente, ó. Clopramida, acetoxalamida, tolazanida, tobutamida, glibeclamida, glipizina, glimepirida, glicazida, sendo que a glimepirida e a glibeclamida são os fármacos sulfoniluréricos mais utilizados, tá? Que acredito eu que vocês já ouviram falar muito, é tanto que sempre fala assim, a pessoa toma glifage, a pessoa toma metilformina, a pessoa toma glibeclamida. A metilformina não é dessa classe aqui, é das biguanidas que nós vamos estudar ainda. Mas nós temos aqui, ó, o glibeclamida e glimepirida que pertence às sulfonilureias. Uma outra classe de fármacos hipoglicemiantes orais, nós temos os análogos da meglitinida, tá? O que são esses fármacos da meglitinida? Dentro desta classe, os fármacos são a repaglinida e nateglinida. Embora não sejam sulfonilureias, os análogos da meglitinida têm ações semelhantes,
se liga em receptores diferentes do da sulfonilureia, utilizando uma regulação pós-prandial. O que seriam esses fármacos aí, turma? Eles não pertencem à sulfonilureia. Contudo, esses fármacos, eles agem nos receptores de sulfonilureias. O que seria isso? Vai agir nos receptores, aumentando a capacidade de secretar a insulina, tá? E se vocês observarem, geralmente se utiliza mais esta classe aí, gente, em pacientes que têm picos de glicose após o almoço, né? Olha, observa aí o último parágrafo. Utiliza-se esse fármaco mais para regulação pós-prandial, ou seja, quando o organismo não consegue, dentro do intervalo adequado, diminuir essa taxa de glicose. É muito comum o uso dessa repaglinida, gente, associada à metformina. E geralmente se utiliza esse tipo de hipoglicemiante quando a dieta ou a redução do peso e exercícios físicos não consegue controlar ou diminuir o nível de glicose no sangue. Aí utiliza essa classe aí. Nós temos agora, turma, sem dúvida, vamos dizer assim, a principal classe de fármacos que são utilizados para o tratamento do diabetes tipo 2, principalmente, né? Que é o diabetes que está associado ao estilo de vida. Nós temos aqui a biguanida. O que é biguanida? Biguanida é o nome da classe. Qual é o fármaco que pertence às biguanida? É a metformina, tá? A metformina é um dos fármacos que pertence a essa classe. Sem dúvida, gente, a metformina é um dos fármacos que é mais conhecido por vocês. Tá? Tem aqui, ó. Quais são os fármacos que pertencem aqui às biguanida? É a fenfomina, buformina e metformina, sendo que o mais utilizado é metformina. O nome comercial mais comum da metformina, gente, é o glifage, tá? O glifage é a metformina. Em relação às biguanidas, né, em relação à metilformina, é um fármaco sensibilizador à insulina, ou seja, gente, a metilformina, ela não produz a insulina. A metilformina, ela pega a insulina que foi produzida e vai potencializar a ação dela. Potencializando a ação da insulina, essa insulina vai ter uma ação mais rápida, melhor, vai conseguir agir sobre os tecidos, levando à utilização da glicose. Eu vou chamar a atenção de vocês para um ponto aqui muito interessante. Quando nós falamos tratamento do diabetes mellitus, é muito comum eles associarem dois fármacos. É muito comum eles associarem, é, eles associarem o seguinte, turma, a metilformina com a glimepirida, tá? Por quê? Porque a metilformina ela sensibiliza a insulina, enquanto, por exemplo, enquanto a glimepirida ela aumenta a produção de insulina. Qual a importância disso? Eu estou dando dois fármacos para o paciente que um ajuda a produzir a insulina, e o outro ajuda a insulina a ter força. Então, é muito comum ter essa associação das sulfonilureias mais as biguanida. Inclusive, isso é uma questão muito comum de concurso. Por que se associa as sulfonilureias mais as biguanidas no tratamento do paciente que tem diabetes tipo 2? Porque a biguanida sensibiliza a insulina e a sulfonilureia produz a insulina para as biguanidas sensibilizar. Então, é um efeito aí sinérgico entre si. Um complementa o outro, um complementa a ação do outro.
As bigonidas, no caso a metformina, aumenta a capacitação de glicose e sua utilização pelos tecidos, diminuindo assim a resistência à insulina. Quando, se por acaso vocês encontrarem um paciente que ele é pré-diabético ou um paciente que você não sabe que ele é pré-diabético, mas ele utiliza só metilformina, só esse fármaco, tudo indica que ele ainda não é diabético, mas ele tem pré-diabético. Assim como as sulfonilureias, as biguanidas precisam de insulina para a sua ação. Por isso que não pode ser administrado em pacientes que são diabetes tipo 1. Mecanismo de ação proposto, ou seja, são vários mecanismos que sugerem a ação das biguanidas, né? Primeira coisa, estimulação direta da glicólise nos tecidos, com aumento da remoção de glicose no sangue, só para vocês compreenderem esse termo, glicólise. Glicólise é o termo utilizado para quebra da glicose em piruvato, ou seja, começa a ter o consumo da glicose. Isso acontece aonde? Nas células, nos tecidos, lá na mitocôndria. E se começa a ter o consumo da glicose, começa a ter a diminuição da glicose no sangue. Um outro mecanismo associado às bigonidas é a redução da gliconeogênese hepática. O que seria isso? Gliconeogênese hepática. Gente, lembra que glicogênio é a forma energética de glicose que está no fígado. Para que ocorra a formação do glicogênio, tem que ter Alô? Oi. Oi, Oi, professor. oi, Tá me ouvindo? Boa noite. boa noite, tô Ei, sim, Ju. professor, deixa eu lhe perguntar só uma dúvida. Quer dizer que o diabético do tipo 2 só pode tomar metformina e o glimepirida, nesse Não, caso, que é do não, tipo 2? não. O diabético tipo 2 ele pode tomar qualquer classe de medicamentos hipoglicemiantes orais. Isso vai depender do Certo. paciente ou não. O que é que Uhum. acontece? O que eu comentei mais dagorinha foi dizendo que é muito comum o paciente Ah, que é sim. diabético tipo 2 sempre associar um, uma sulfonilureia, que seria a E uma, glimepirida, ou a glimepirida, a ou a glibeclamida, bigua, ou a com bigua, as biguanidas, que é a sim. metilformina. Mas não Uhum. significa que tem que ser eles dois. Pode ser outros, isso vai depender do paciente em si, tá? Mas por Ah, tá. quê? Mas, por exemplo, Jocelina, se você for lá para a unidade básica de saúde, é quase que certeza que o prescritor, que o médico, o paciente que é diabético, ele vai sair dali com uma sulfonilureia e uma biguanida. Ele vai sair dali de uma glibeclamida, glimepirida mais metilformina, porque são duas associações muito importantes, porque uma classe produz a insulina e a E a outra outra aumenta a aumenta, insulina, né? isso, a potencializa, Potencializa. entendeu? Agora, Entendi. lógico, se você for no endocrinologista particular, se você for no cardiologista, se você tiver condição, eles vão passar outros fármacos que teoricamente são melhores ou então são mais seguros, como a Victoza, a liraglutida. Isso vai depender de onde você vai. Agora, se for na unidade básica de saúde, que o protocolo é esses dois, é certeza que vai sair, Isso. Tá bom. tá bom? Tá ok. Obrigada, professor. De nada. Fora que esses dois fármacos que eu falei para vocês são fármacos altamente baratos. E aí o custo-benefício é melhor, né? Ó, só para vocês terem uma ideia,
como eu comentei aqui, análogos da meglitinida, que eles são semelhantes, a ação deles são semelhantes à sulfonilureia. Mas só para vocês terem ideia, gente, essa rebaclinida, ela é um fármaco que ele custa em torno de 100 a 150 reais. Enquanto a glimeclamida ou glimepirida custa aí 20, 30, 15 reais. Então, assim, são fármacos que poderiam ser usados em substituto da glibeclamida, poderia, mas é mais caro e a glibeclamida, a glimepirida faz o efeito como este e mais barato. Professor, a Oi, glimeclamida, né? Ela isso. também é entregue gratuita no posto. Justamente, são medicamentos da atenção básica, né? São medicamentos aí da Rename, da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Infetina, todos esses medicamentos vão para os postos para serem entregues de graça. Principalmente também quando tinha aquela farmácia popular, que o pessoal poderia ir nas farmácias, entregava de graça esses medicamentos, tá? Agora, esses outros mais que quase não é ouvido falar, eles têm que ser pagos mesmo. Não entra aí no protocolo do Ministério da Saúde, no sentido da Relação Nacional de Medicamentos. Um outro mecanismo, gente, de ação das metilformina, como é que a metilformina pode agir? Diminuindo a produção de glicogênio, reduz a formação de glicogênio no fígado, né, que é pelo gliconeogênese aí, diminui o gliconeogênese. O que é gliconeogênese? É a formação de glicogênio a partir de substâncias que não são carboidratos, como aminoácidos, lipídio. Outro ponto muito bom da metilformina, porque ela reduz a absorção de glicose pelo trato gastrointestinal. Então, ela acaba diminuindo a absorção do açúcar da alimentação. Além disso, a metilformina também diminui o nível de glucagon. Lembrando que o glucagon é o hormônio antagônico da insulina. O glucagon, quando está aumentado, ele pega o glicogênio do fígado, quebra e libera a glicose na corrente sanguínea. Para quem é diabético, isso é horrível, porque vai aumentar mais ainda o nível de glicose, e isso pode levar a complicações. Gente, lembrando que tudo isso que eu estou comentando aqui para vocês, né, também é muito comum o uso desses medicamentos para emagrecimento, tá? É muito comum, mas chega muita gente na farmácia, né? Na época que eu estava em farmácia, chegava muito, a gente via muito, principalmente mulheres, chegando para comprar esses medicamentos com o intuito de emagrecer, tá? E realmente ajuda no emagrecimento, porque a taxa de glicose vai lá para baixo e o corpo se vê obrigado a consumir o tecido adiposo para obter essa glicose e essa energia. Contudo, tem várias complicações do uso desses medicamentos. Uma outra classe de fármacos utilizados para o tratamento do diabetes é a tiazolidadionas ou glitazonas. Os fármacos pertencentes a esta classe, gente, é a pioglitazona, que é a Actois, e a rosiglitazona, que é a Vandia. Essa Vandia também é muito indicada, mas principalmente para quem vai em profissionais particulares, tá? Esses fármacos estimulam os receptores gama-nucleares das células musculares e adiposas, levando ao aumento da sensibilidade à insulina. E isso aumenta o metabolismo oxidativo da glicose. Em outras palavras, gente, o que é que esses fármacos fazem? Eles vão lá nos receptores das células musculares, principalmente receptores nucleares, tanto das células musculares como das células adiposas, e aumenta a sensibilização da insulina, ou seja, a insulina ela vai agir mais facilmente. Se a insulina age mais facilmente nessas células, consequentemente, elas conseguem pegar a glicose, captar a glicose e diminuir essa glicose da corrente sanguínea. E aí diminui as taxas. Além disso, esses fármacos suprem a gliconeogênio no fígado, como eu falei anteriormente, não se produz mais o glicogênio, diminui a produção do glicogênio, então não vai ter mais essa reserva no fígado e não vai ter mais ação do glucagon, tá? Também esses fármacos, para agir, precisam da insulina. Por isso que a maioria das vezes, eu estou comentando aqui para vocês, não adianta dar esses medicamentos para quem é diabético tipo 1, porque o diabetes tipo 1 ele não produz insulina. Para a ação desses fármacos, tem que ter a insulina.
Outra classe, gente, outra classe de fármacos que podem ser utilizados para o tratamento do diabético é os inibidores da alfa-glicosidase. Primeira coisa, vamos entender o que é alfa-glicosidase. A alfa-glicosidase, gente, é uma enzima, tá? Qual é a função dessa enzima? Essa enzima, gente, ela tem a função de quebrar a sacarose, o amido e a maltose. O que é sacarose? Sacarose é um disacarídeo, ou seja, tem duas moléculas de açúcar. O que é a maltose? Um disacarídeo. E o que é o amido? É um polissacarídeo. Todos eles, quando são quebrados, vão dar origem à glicose. E isso, teoricamente, não é muito bom para um paciente que é diabético, porque se quebra esses produtos vão dar origem à glicose, vai ser absorvida e essa glicose vai aumentar na corrente sanguínea. Se eu sei que essa enzima, ela inibe, eu sei que essa enzima quebra esses açúcares, o que é que vai fazer? Dar um medicamento que inibe a enzima alfa-glicosidase. Se inibe a enzima alfa-glicosidase, não vai ter a quebra desses açúcares. Se não tem a quebra desses açúcares, vai diminuir a absorção de carboidratos. Se diminui a absorção de carboidrato, reduz os açúcares na corrente sanguínea. E isso é bom principalmente para pacientes que têm uma taxa elevada de açúcar no sangue após as refeições. O fármaco pertencente a esta classe é o chamado arcabose, que o nome comercial é o Glucobay, e o outro fármaco é o Miglitol, tá? Ambos podem ser utilizados no tratamento do diabetes tipo 2. Esse fármaco aqui também, gente, é muito utilizado para o emagrecimento, tá? Porque como diminui a absorção da glicose, diminui também, ajuda no emagrecimento. Apesar de eu estar falando para vocês que esses fármacos são utilizados para o emagrecimento, isso não se deve fazer indiscriminadamente, tá? Eu estou comentando o que acontece na prática. Inclusive, tem alguns profissionais de saúde, né, prescritores, médicos, que prescrevem esses fármacos para o emagrecimento. Uma outra classe de fármacos utilizado para o tratamento do diabetes mellitus, gente, é os inibidores também de uma enzima chamado dipeptidil peptidase 4, ou a sigla, inibidores da DPP4. Qual é o fármaco? É a sitagliptina, tá? São ativos por via oral e é utilizado no tratamento do diabetes tipo 2. Vamos tentar entender rapidamente o que seria isso. Olha só, gente. Existe um hormônio chamado incretina, tá? Incretina. Qual a função desse hormônio? A incretina, ela favorece a liberação de insulina, e se libera a insulina, diminui a produção de glicose pelo fígado, né? E aí tem uma enzima chamada enzima DPP4, que a função dela é inibir o hormônio incretina. Só que isso não é bom, tá? Isso não é bom. Por quê? A função da incretina é ajudar na produção de insulina. E aí vem uma enzima chamada enzima DPP4 e inibe a incretina vai diminuir a sua função, que é para liberar a insulina. Aí o que é que esse fármaco faz? O que é que essa sitagliptina faz? Ela vai e inibe a enzima DPP4. Inibindo a enzima, vai ter incretina e essa incretina vai fazer o seu efeito, que é liberar a insulina. Liberando a insulina, vai diminuir as taxas de glicose na corrente sanguínea. Pode observar, turma, que acredito eu que essas últimas classes que eu estou comentando aqui para vocês, praticamente vocês nunca ouviram falar, porque são fármacos que existem para o tratamento do diabetes mellitus, só que esses fármacos não são comum à indicação, principalmente no SUS. Não é indicado. Você pode até ver uma prescrição ou outra desses fármacos quando vem de atendimento particular, porque são altamente caros. Só para vocês terem ideia, esse Januvia, gente, ele pode chegar a custar, dependendo da quantidade de comprimido, em torno de R$250. Ele varia aí entre 100 a R$250, é muito caro.
Imagine só um paciente que tem que tomar esse medicamento todo mês e tirar R$ 250, R$ 150 só para este medicamento, porque geralmente quando ele tem diabetes, ele vai desenvolver outras doenças, então estou falando só desse. Então é um pouco complicado. O tratamento, gente, o uso de medicamento não é só pensar no efeito, eu tenho que pensar na condição do paciente, no custo-benefício, porque não adianta eu dar para ele o melhor medicamento, só que ele não tem condição de pagar. Ele vai tomar 1, 2 vezes, 2 meses, depois vai parar, porque ele não consegue mais pagar. Ou ele come, né, ou ele trata, literalmente. Aí não tem como. Por isso que a gente tem que dar as opções mais favoráveis para o paciente. E nós temos nossa penúltima classe de medicamentos antidiabéticos, tá? Ou hipoglicemiantes orais, que é os incretinamiméticos. Vamos tentar entender o nome dessa classe. Incretina é o hormônio que ajuda a produzir insulina. E o que é mimético? Mimético, gente, vem de mimetizar, vem de semelhança. Então, nós temos um medicamento que ele faz o papel da incretina, tá? Então, ele mimetiza o efeito da incretina, ou seja, ajuda a produzir insulina. É o fármaco hexanatida, tá? Hexenatida. Melhora a secreção de insulina, retarda o esvaziamento gástrico, então a pessoa tem uma sensação de saciedade, de cheio, então diminui a ingestão alimentar. Nisso, diminui a produção, a secreção de glucagon. Se não tem glucagon, diminui a liberação de glicose do glicogênio. Além disso, esse fármaco ajuda a melhorar um pouco, produzir um pouco aí a proliferação de células betas, né? Aquelas células que são as precursoras que ajudam a produzir a insulina pelo pâncreas. Aqui, gente, é só um desenho de como é que ocorre, né, a ação da incretina mimética, ou da incretina. Só para vocês entenderem. Nós temos aqui o intestino. O intestino tem essas bolinhas brancas, seria a incretina, né? Seria o hormônio. Essa incretina ajuda a liberar a insulina, e essa insulina vai ajudar, né, aí a ação, a captação de glicose no músculo, diminui a liberação do glucagon. Só que aí essa incretina ela pode ser degradada pela enzima, né, dipeptidil peptidase 4. Só que aí nós temos os fármacos que inibem a DPP-4, como nós também temos os fármacos que são similares à incretina, levando à produção de insulina e ação no organismo. E aí, por fim, turma, nós temos a classe dos fármacos derivados da D-fenilalanina. Lembrando que a fenilalanina é um aminoácido, tá? É um aminoácido essencial, que seria isso? É um aminoácido que precisa a gente consumir da nossa alimentação, porque o nosso organismo não produz, tá? E esse aminoácido, gente, ele ajuda a controlar o açúcar no sangue, tá? Lógico que não é, por exemplo, não é só esse aminoácido que ajuda a controlar, e não basta só o aminoácido, tem vários fatores associados, tá? Além disso, a fenilalanina, né, esse aminoácido, estimula a liberação de insulina das células beta do pâncreas. Nesse sentido, nós temos o fármaco Stalix, que é a nateglinida. Essa nateglinida, gente, ela é derivada, ou seja, o que seria isso? São semelhantes à fenilalanina. Por ser semelhante à fenilalanina, eles têm a capacidade de diminuir essa quantidade de açúcar do sangue e também aumentar, estimular a liberação de insulina.
E aí, se tem insulina na corrente sanguínea, nós temos a captação da glicose para dentro das células, diminuindo o nível de glicose, ou seja, diminuindo as taxas de glicose do sangue. Então, gente, observa, vou voltar um slide aqui, só para a gente finalizar aqui. De todas essas classes de fármacos utilizados para o diabetes mellitus, principalmente para o tratamento do tipo 2, todos esses, sulfonilureia, análogos da meglitinida, biguanidas, glitazonas, inibidores da alfa-glicosidase, derivado da fenilalanina, inibidores da dipeptidase 4, o que eu chamo a atenção para vocês é das sulfonilureias, que entra aí a glibeclamida, a glimepirida, e as biguanidas, que entra a metformina. São as duas classes mais comercializadas e mais usadas para o tratamento do diabetes tipo 2, tá? Principalmente porque são bastante eficazes, são mais baratos, está na Relação Nacional de Medicamentos, certo? Turma, alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta?